a Abramet vai realizar mais essa importante jornada científica, uma forma aí de levar conhecimento e atualização e apoiar o médico do tráfego, não só aqui no estado da Bahia, mas também em todo o Brasil. Bom dia a todos. Colegas, aqui está quem os fiscaliza. Essa é a impressão que todos os médicos têm, né? Que o CREMEB só aparece para fiscalizar, para punir, como dizem alguns colegas. E nós estamos inaugurando, já desde que assumimos a presidência do CREMEB, uma nova visão. A visão de que nós temos que defender a prática da medicina, o exercício da medicina, a autonomia do médico para resolver e decidir os problemas dos seus pacientes e da sua vida profissional. Falar sobre saúde associada ao trânsito nos remete àquilo que é nosso maior objetivo lá na Transalvador, a preservação de vidas. Sabemos que estar no trânsito é estar em constante risco. E uma das nossas funções, e aqui eu falo como representante de um órgão de trânsito, é conscientizar a população para que adotem condutas adequadas no trânsito. Eu cumprimento demais aqui a autoridade presente, cumprimentar meu amigo, a representante da Abramet. Eu aqui cumprimento todos os senhores. Cumprimentar também os eminentes palestrantes desse dia, da edição de Salvador da Jornada de Medicina de Tráfego da nossa cidade. Na tentativa do governo federal em acabar com a especialidade, foi uma coisa histórica que vai ficar nos anais aí para as próximas gerações. Eu pude acompanhar com muito orgulho como ele conseguiu, não só que voltasse atrás, né, a decisão do governo, como trazer mais força e botar no Código de Trânsito brasileiro a necessidade da especialidade da medicina do tráfego. Então, meus parabéns ao nosso presidente. Mais orgulho por ser baiano, né? Bom, vamos passar a palavra agora para o nosso anfitrião para fazer aqui a abertura oficial e trazer para a gente o que teremos de novidade nessa importante jornada da nossa capital baiana. Vamos lá com a palavra ao nosso presidente da Abramet, o Antônio Meira. Seja bem-vindo, Meira. Muito obrigado, Melina. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar a oportunidade de cumprimentar a mesa e já fazer os meus agradecimentos, né? Então, agradecer a todos vocês, colegas, médicos do tráfego, que têm nos apoiado. Eu não vou prolongar muito, mas tenho que comentar algumas coisas. Esse apoio de vocês, a confiança que tem depositado na gente, a nossa diretoria tem feito um trabalho assim, incansável. O Rodrigo citou o que a gente passou. A minha primeira gestão, a nossa primeira gestão, os 2 anos, foi muito dedicada à questão do Código de Trânsito estar sendo alterado. Então, está muito presente lá em Brasília e saímos vitoriosos, graças ao apoio de vocês, graças à confiança de vocês e a toda a diretoria da Abramet. E mesmo assim a gente não parou, viu, Rodrigo, de fazer ciência. E aqui, nosso doutor Flávio Miadura, que não precisa nem eu fazer uma apresentação, mas eu queria pedir palmas para o doutor Flávio, porque o trabalho durante não só para a conquista, não só pela conquista que a gente teve, que ele foi fundamental, não aparecia, eu era o que mais aparecia, né? Mas por trás tinha lá Flávio, Montal e todos aqui, Alisson, Arilson, da nossa Comissão de Assuntos Parlamentares. Nós criamos uma comissão específica, presidente, em Marambaia, de assuntos políticos, para estar lá e sempre muito atuante. Então, toda a nossa diretoria foi um trabalho incansável que deu certo. E o que eu falei, doutor Flávio, isso que a gente não parou. Foi nesses 2 anos, produzimos muitas diretrizes importantes, e já completando com esse ano dessa primeira gestão, desse primeiro ano da segunda gestão, como orientar o médico em relação à habilitação da pessoa com transtorno do espectro autista, pessoa com esquizofrenia, doença renal crônica, entre outras, a do celular, do ciclista. Então, muitas diretrizes, e a gente só tem a agradecer ao Dr. Flávio por conduzir essa comissão, com o Ricardo Egli,
Montal e todos os outros aqui, Adriano, Felipe, todos vocês, Áquila, doutor Dirceu Diniz, que tem ajudado bastante nesse trabalho. Agradecer aqui a presença ilustre, que eu sempre comento, do doutor Jorge Cerqueira, né, fundador da Abramet e baiano, que tem dado sempre apoio para a gente, que foi fundamental também na constituição da Câmara Técnica do CFM. É dizer isso, o trabalho não é de uma pessoa só, é de um grupo, e de vocês, médicos do tráfico, que acompanham a gente, que são sócios da Abramet. O presidente falou interessante em relação a pagar a anuidade. A gente não tem noção. A Abramet, por exemplo, é uma associação científica, sem fins lucrativos, que vive do médico. Então, se o médico não paga, não contribui com a anuidade, não tem como a gente se manter. E, além disso, não é obrigatório, como o conselho, que é diferente. Então, a gente precisa levar para os colegas benefícios, levar representatividade. E isso a gente tem feito e tem sido reconhecido. Precisa ser mais reconhecido, né? A gente sempre pede que muitos colegas acabam ainda não contribuindo, mas a gente entende e sempre pede que veja o momento certo para contribuir, porque você está tendo um retorno. No nosso caso, a gente tem que dar um retorno para o médico se sentir representado e ver, não, essa entidade realmente trabalha, essa entidade faz em benefício da população e da nossa especialidade. Então, eu vou contribuir. Então, é isso que a gente tem feito. Hoje mesmo, vamos falar aqui da diretriz de habilitação do Pax, uma diretriz brilhante, vocês vão ver aqui o Dr. Flávio falando, e lançar uma cartilha. Então, a Abramet, com uma campanha nossa, a Abramet não para, né? Então, sempre está produzindo, trabalhando em defesa do médico do tráfego e pela redução do número de mortes e vítimas no trânsito e assim defendendo a população em geral. Então, agradecer. Esses eventos são importantes. Ano que vem teremos mais um congresso nacional, mais um congresso brasileiro que vai ser em Costão Santinho. Eu tenho certeza que teremos a participação de todos vocês e desejar um excelente evento hoje, dizer que a Abramet está sempre aqui para tentar cada vez mais qualificar os médicos do tráfego e melhorar a atuação e tentar trazer condições ideais para o médico atuar e fazer o seu trabalho muito digno e honroso para todos nós. Muito obrigado por todos e bom evento. Tormeira, eu pensei que eu já tinha me aposentado em palestras presenciais. Eu estava ficando bem no Zoom, né? Mas aí o Tormeira falou, não, na Bahia você vai. É a primeira vez depois de, já não sei, 2 anos e meio que eu venho. Estava com saudades de vocês. Mas eu vim do Tormeira por 2 motivos. O primeiro motivo foi por seu chamado. Toda vez que a medicina do tráfico precisa de um representante de alto nível, o Tormeira fala, estou aqui. Toda vez que a Abramet precisa desse representante, o Tormeira fala, eu estou aqui. O doutor Tormeira falou que precisava de mim. Tormeira, eu estou aqui. Tormeira, só que o senhor me pôs em 3 palestras. Então, Tormeira, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou poder pedir música no Fantástico, né? Então, a preocupação do médico do tráfico, né, era essa. Mas como eu vou dar 10 anos para quem tem algum tipo de problema, tem diabetes, né? Agora, isso tudo dentro da lei, né, e dentro das bases científicas, né, foi feito uma diretriz, foi feita uma cartilha, né, porque estava havendo problemas sérios, né. Tinham médicos que estavam reduzindo o prazo porque usava óculos, né, com a reclamação e com ações, né. Tem um médico que me chegou a informação, que era, acho que era no Rio Grande do Sul, que todo candidato dele diminuiu o prazo porque na cidade que ele fazia o exame tinha uma estrada muito perigosa. Então ele diminuiu o prazo de todo o exame, né? E é claro que isso acabava resultando em problema de desmoralização e risco para o exame do tráfico, né? Então a diminuição do prazo de validade tem diretrizes, né, que nós já mostramos algumas delas, né? Tem a parte cardiológica, já vem na própria resolução, para diminuir o prazo em todas
todas as condições cardiológicas, né? Tem diminuição de prazo nas cardiopatias, já comentei, diminuição de prazo na epilepsia, né? O grupo 1, o grupo 2, né? Tem diretriz, resolução, e a gente foi juntando isso tudo, as diretrizes, e foi consultando novas resoluções, novas legislações internacionais, né? Para chegar nas principais causas médicas que atendem à legislação para diminuição do prazo, quando é uma patologia que interfere na direção e que é progressiva, né? Isso tudo foi baseado em 177 referências médicas, né? E foi consultado todas os guidelines internacionais, né? Para chegar nessa diretriz. Eu acho que já pode até ir chamando o Alex e a Valéria para começar a distribuição da cartilha, que será feito, entregue em mãos como homenagem da Abramed, né? A todos aqueles que nos contemplam com a sua presença. Fácil de resolver, porque a qualidade do exame, né, só depende de nós. Muito obrigado. Todo mundo sabe, nos congressos, o último brasileiro, a gente tem até o final desse ano para poder tirar a restrição X, que era muitas vezes utilizada para o candidato monocular. Então, a partir de janeiro de 2023, a restrição X ela não mais estará na carteira dos candidatos. Então, o que é que a gente faz? O sistema já vem com o X na parte de restrição anterior. Quando você renova, essa restrição X não coloca mais. Quem que vai ter restrição X na carteira hoje? Por uma associação entre o Detran e o Ministério Público da Bahia, quem tem essa restrição X hoje nas carteiras de outubro do ano passado para cá, que são as carteiras novas, são candidatos que têm a carteira emitida via judicial, aquelas que não passam por médico, não passam por clínica, já chegam direto no Detran e dizem: eu quero a carteira judicial. Então, essas carteiras são as únicas carteiras que vão ter X a partir dessa época, que são as carteiras a nível judiciais. Então, exemplo, o candidato já era monocular, a gente tem um pedaço no exame, na tela de clínicas, que a gente coloca o 0 no olho correspondente ao monocular, e se todo mundo aqui é médico, né, e preenche essa tela, a gente tem um espaçozinho em cima que tem informação que não é vista pelo Detran, e informação que é cedida pelo Detran. A gente orienta essa informação, porque assim, né, o candidato tinha e pode dizer: mas por que eu perdi? Então, se a gente fala que não é vista entre aspas, né, não sai no documento. Mas para a gente no Detran, a gente tem acesso a essa informação se a gente precisar. Então eu oriento todo mundo a preencher nesse campozinho que não precisa sair para poder sair no atendimento de todas as clínicas, mas coloque lá que ele perdeu o X ou botar monocular. Não precisa escrever mais nada. Outra alteração que a gente tem é em relação à dinamometria. Se alguém aqui já perguntou, se você botar uma dinamometria de menor do que 20 para a categoria B, ela não passa, o sistema vai lá e bota um aviso piscante. Essa categoria ela tem que ser para 20. Então, se a gente não conseguir, o que a gente vai ter que fazer é encaminhar para a junta. A gente faz essa modificação e quando vocês receberem essa carteira, na próxima renovação, você vai ver que esse espaçozinho do 20, do 10, ele não vai mais funcionar, porque ele já vai ter uma restrição, caso ele tenha indicação, essa restrição referente à patologia que ele tem da força manual. Ok, doutora Carla. Calil. Muito obrigado pelas explanações. Eu acredito que muitas dúvidas foram aqui retiradas, né? As que porventura surjam ao final, né, da mesa, a gente vai então disponibilizar um tempo. Logicamente que o cerimonial está atento a isso, não sei se vamos ter um tempo suficiente, mas vai ser disponibilizado um e-mail, né, que é o clinicacais@detran.gov.br, que vocês podem então acessar e lançar as dúvidas que serão respondidas pelo órgão responsável. Agora vamos chamar Antônio Israel, que é o coordenador de saúde do Detran Bahia. Esse sistema, como já mencionado, a cada dia vem sofrendo melhorias. Sofrendo por quê? A gente passa por estudos para poder chegar
a novas diretrizes. Então, requer todo um tempo para poder a gente colocar em sistema para vocês utilizarem. Em breve também será lançada uma nova plataforma para encaminhamento dos candidatos para PCDs, como já mencionado mais cedo por Dr. Rodrigo. Essa plataforma está sendo estudada para vocês encaminhar de forma digital em uma plataforma específica que só o médico vai ter esse acesso. A minha dúvida é em relação à informação da doutora Carla. Eu gostaria de maiores esclarecimentos sobre essa carteira judicial. Que a senhora informa que não passa por médico e eu fiquei com dúvidas, eu estou querendo maiores explicações sobre isso. Então eles entram na justiça e pedem para emitir a carteira judicial. E essa carteira judicial a gente recebe através do setor jurídico e o setor jurídico orienta o Detran a emitir essa carteira. Que ele não precisa desse benefício mais, porque ele não quer adaptação. Aí, só que uma vez no Detran, está no Detran. A gente avaliou, a gente tem uma perícia que a gente é o governo, e a gente indicou a patologia, para a patologia dele, a deficiência dele, uma adaptação correta. Ele não aceita, ele entra na justiça e pede para liberar a carteira dele normal. E agora eu vou ampliar minha pergunta. Então, não tem mais exame médico? Então, quem é que vai assumir essa responsabilidade? O Ministério Público, porque é eles que emitem a carteira. O Ministério Público que vai assumir? Eu não concordo, não. Eu também não concordo, não. Não concordo, não. Eu sou radicalmente contra isso. Isso é uma falta... não sei nem que qualificativo dá isso. A senhora concorda? Porque a resolução fala que para o indivíduo ter a CNH, então o Ministério Público está ferindo a resolução. É isso que é justiça agora? E acredito que a gente poderia pensar em fazer algo em conjunto, catalogar os nomes dessas carteiras que foram liberadas, fazer uma assinatura dos especialistas e cobrar diretamente do Ministério Público um posicionamento. Oficial, novo credenciamento para pessoas jurídicas, médicos peritos de trânsito. Ou seja, esses médicos vão ser contratados, por regime de pessoas jurídicas, não é por clínica, é uma pessoa jurídica específica, individual, de cada perito. Vocês dão, no edital tem todas as solicitações de documentos. Esses documentos a senhora envia de protocolo, vai para a equipe de credenciamento após publicação em Diário Oficial, obedecendo todos os requisitos do edital. A senhora é contratada pessoa jurídica para atuar na Junta Médica do Detran. E com muita satisfação do Dr. Ricardo, para falar um pouquinho sobre as doenças e as diretrizes nossas. Por favor, Dr. Ricardo, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Inicialmente, uma felicidade, uma alegria imensa estar novamente aqui na Bahia, terra da alegria, terra dos nossos queridos amigos, que a gente sempre está presente aqui. E agradecer o convite para trazer um pouquinho para vocês sobre as questões das diretrizes, que nós temos diretrizes recentes, É bastante difícil estar falando sobre isso aqui, tanto todos os nossos mestres aqui presentes e os que também trabalharam para realizar essas diretrizes. Ou seja, ele fez lá com os 18 anos a sua habilitação, já era habilitado e se apresentou em determinado momento, agora há poucos tempos atrás, para renovar a habilitação e tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Então nós vamos nos deparar com isso também, não somente com candidatos, mas também com condutores já habilitados que podem ser portadores de esquizofrenia. E a esquizofrenia, eu destaco aqui para vocês, da diretriz, existe uma heterogeneidade dos pacientes, e uma escassez de normas gerais que orientem o que é vetado ou não para que eles desempenhem, inclusive acerca de direção veicular. Por isso que o trabalho foi um trabalho bastante intenso, foram mais de 2 anos de trabalho para que se pudesse chegar a essa diretriz para ter uma padronização. Vou me apresentar, meu nome é Alcides Trentin Júnior, eu sou médico do tráfego e psiquiatra, atuante como vocês.
e também me solidarizo com todas as reivindicações que meus colegas têm junto aos órgãos de trânsito. Brilhante a manifestação do nosso presidente, que o importante é manter o diálogo aberto. São 330 milhões de pessoas com depressão no mundo, cerca de 60 milhões de portadores de transtorno bipolar, 50 milhões de portadores de demências e 25 milhões portadores de esquizofrenia. Atributos mentais e direção veicular. A gente precisa de saúde mental para dirigir, porque dirigir é uma praxia que vai requerer a integração de áreas cerebrais especializadas para percepção, atenção e memória, ação planejada, e tudo isso é regulado também pelo córtex frontal, para controle dos impulsos, e o sistema límbico responsável pelas emoções. O Dr. Ricardo falou sobre funções cognitivas. Função cognitiva é toda aquela função que a gente utiliza para obter conhecimento. Então, linguagem, que é a expressão verbal do pensamento, inteligência, juízo crítico, atenção, memória, tudo isso é função cognitiva, e essas funções são essenciais para a condução veicular e são testadas de maneira pormenorizada na avaliação psicológica. Rapidamente, só para citar, funções psíquicas elementares: consciência, atenção, orientação, senso-percepção, memória, afetividade, pensamento, linguagem, vontade, psicomotricidade, consciência do eu e inteligência. Quando a gente fala de rigidez mental, significa que essas funções psíquicas estão preservadas. Boa tarde a todos. Então, já que estamos com um pequeno atraso, já vou passar para o Dr. Flávio só comentar um pouquinho, uma curiosidade em relação à diretriz do Parkinson. Quem esteve aqui no Rio de Janeiro, nosso último congresso, o Congresso Brasileiro, aconteceu no passado no Rio de Janeiro, e na abertura a gente teve a participação virtual do Ministro da Saúde, que parabenizou os médicos do tráfego, a Abramet, e desejou um ótimo congresso, e falou até da importância que ele achava da necessidade de ter uma orientação mais específica para pessoas portadoras de doença de Parkinson. Já era uma das doenças que o Dr. Flávio e a comissão científica da Abramet já tinham em mente de elaborar algum protocolo, e aí foi dado início a essa diretriz, e que com certeza vai ser uma das diretrizes de maior sucesso da nossa especialidade. E aí eu vou deixar o resto para o Dr. Flávio falar. É a primeira vez, é mais uma coisa na Bahia, então tá. O negócio está sendo importante mesmo. Então, não é, vamos dizer assim, um lançamento, né, que eu acho que a gente vai fazer uma live, alguma coisa assim, né, Dr. Flávio? Para todos os associados do Brasil, mas é o primeiro evento, é a primeira vez que vamos falar sobre essa diretriz tão importante. O Brasil possui cerca de 200 mil pessoas com doença de Parkinson. A cada ano, aproximadamente 36 mil novos casos. Muitas pessoas, nessas condições, procurarão obter ou renovar a sua habilitação. É uma condição, como falou o Ricardo bem na outra palestra, todos vão se deparar com uma situação dessa. E Parkinson seja até mais frequente. E aí eu chamei o candidato, ele foi chegando, abriu a porta, e com aqueles passos, pequenos passos, o tremor, né, o lencinho limpando a celorreia, e eu ficando assustado, cada vez que ele chegava mais perto, eu ficava mais assustado. Como é que eu vou dizer para ele que ele não pode mais dirigir? Certamente ele vai ficar bravo, agressivo, né? Aí eu olhei para ele, né? Bom, pedi para ele assinar o livro de presença, ele rabiscou tudo, né? Quando acabou, eu perguntei: o senhor acha que o senhor tem condições de continuar dirigindo? Ele olhou para mim e falou: doutor, eu acho que não. Eu falei: mas por que o senhor veio renovar a carteira? Eu falei: doutor, eu queria ter certeza.
aquilo me marcou de tal forma, né? Aí eu pedi para ele sentar, conversei com ele, né? E a partir daquele dia eu comecei a entender mais a responsabilidade do médico do tráfico, da gente ter o direito de tirar a condição de mobilidade, ou citar alguma coisa de importância para vocês, depois vocês lerem, vejam a profundidade e aplicarem. Vai proporcionar aos médicos um protocolo baseado em evidências científicas para avaliar os condutores com doença de Parkinson. Então, homenagem aos idosos, porque acima de 70 anos que começam o Parkinson é mais acentuado, né? Porque quando a gente envelhece, muita coisa acontece, né? O nariz cresce, né? A barriga aparece, a orelha desce, né? O resto a gente esquece. É com muita satisfação que recebemos pela primeira vez depois da pandemia a presença dos nossos mestres, Dr. Montal, Dr. Flávio, Dr. Ricardo, e a gente vai agora trazer um tema bastante interessante para a nossa categoria, que é a Junta Médica Especial e o laudo para isenção de impostos, com o Dr. Disseu Diniz aqui, que é uma das maiores referências do Brasil. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós fomos gentilmente convidados aqui para esclarecer alguns pontos, né, dos senhores na questão aí das juntas especiais e também dos laudos, né, para isenção de impostos, que tem sido aí um grande tema que tem suscitado aí muitas discussões, brigas aí esse afã, né, de se conseguir uma vantagem financeira com a aquisição de carros, né? Então hoje nós temos mais um problema para resolver pela junta, né? Essas pessoas têm procurado as juntas especiais que trabalham exatamente na questão de habilitação da pessoa com deficiência para conseguir então um benefício fiscal, conseguir comprar um carro aí 25%, 30% mais barato. Isso daí tem envolvido, quer dizer, vários setores aí do mercado, né? Tanto as revendedoras, né, quanto empresas, né, que querem forçar um serviço, né, elas querem conseguir um serviço a mais, um ganho a mais. Então estimulam muito a população a conseguir essa isenção, né, através mesmo, às vezes até de fraude, né. Eles instigam as pessoas, dizendo que as pessoas, 80% da população brasileira, teria direito à aquisição de um veículo sem pagar IPI, sem pagar ICMS, etc. E são situações que não correspondem à verdade. Então, para tirar essas dúvidas dos senhores, né, a gente fez aqui um apanhado do que de fato fala a lei. Para fazer esses laudos, né, nós não podemos simplesmente ceder à pressão, às vezes, dessas empresas, ou mesmo das pessoas, né, que querem se colocar numa condição de deficiência. Então, o nosso ponto aqui, seria o quarto ponto que daria direito, seria aqui para pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam dirigir veículos comuns. Então, esse daqui é o ponto principal. Então, as pessoas que não possam dirigir veículos comuns, veículos convencionais. Quem são essas pessoas? São as pessoas com deficiência que o médico da junta fez restrições na carteira dela. Então, colocou uma restrição, por quê? Porque se ela dirigir um carro convencional, ela vai pôr em risco a vida dela e a vida dos outros. Então, o médico coloca a restrição somente dirigir veículo automático, somente dirigir com tais adaptações. Então, essa pessoa aí sim passa a ter o direito de pleitear, então, esse benefício. Então, essa lei ela foi bastante alterada no decorrer do tempo, né, desde 95 para cá, e vem sendo alterada.
exatamente para filtrar mais, para colocar um filtro a mais, para se permitir, então, que isso seja feito de uma forma isenta, né? E também passou a dar direito a outras situações, como, por exemplo, a deficiência visual, deficiência mental, autistas, também passaram a ter direito desde junho de 2003. E, atualmente, também as pessoas com deficiência auditiva também têm direito a pleitear isso. Obviamente que essas situações, deficiente visual, deficiente mental, autista, isso daí seria para um terceiro dirigir, não seria para a pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o médico do tráfego, né, ele não precisa intervir nesse momento, porque essas pessoas, eles terão esse laudo, eles vão adquirir esse laudo do médico assistente e dos médicos do SUS mesmo, isso pode ser conseguido. Então não precisa o médico do tráfego atuar nos casos de deficiência visual, deficiência mental, já que a pessoa não vai dirigir, ele não é condutor, ele não pode ser condutor. E o médico do tráfego vai atuar naquelas situações onde existam as restrições na CNH do cidadão. Eu gostaria de saber sobre o monovisão, porque temos procurado para que a gente coloque uma letra na carteira, ou que a carteira saia com alguma identificação. Agora, aqui na Bahia, a gente não coloca mais nada, não pode colocar nem restrição X, e a gente pede para que ele procure fazer a carteira de identidade da PCD, de pessoa com deficiente. É exatamente assim nos outros estados? É isso que eu queria saber. E a segunda pergunta, em relação às ostomias e fístulas de braço, comporta a nós, porque aqui na Bahia, antigamente se autorizava, pelo menos às vezes que eu fui ao Detran fazer treinamento, a ostomia contemplava, eles colocavam um X. Eu não sei como está isso agora, então eu fiquei com essa dúvida. Muito obrigada. Na questão da monovisão, da visão monocular, isso criou um conflito grande, né? Porque não é uma pessoa com deficiência visual no conceito da deficiência de fato. Isso daí foi uma conquista, né, das pessoas com visão monocular que conseguiu isso. O médico do tráfego, ele tem que dizer se a carteira, se ele está apto ou não está apto para dirigir. Obviamente, né, que isso daí não coloca-se nenhuma restrição para ele. Então ele tem que pleitear isso aí através de um outro serviço. Nós nos restringimos à questão das restrições na carteira. Então não é porque ele tem uma monovisão que obrigatoriamente eu vou ter que colocar uma restrição na carteira dele. Então eu não preciso colocar, de fato. Eu coloco, faço o exame, faço as observações no prontuário dele, coloco. Se ele vai pleitear um benefício, ele teria que procurar outras vias, né? Que não o Detran é para isso. Tá? Então eu sempre coloco isso para as pessoas. Lá no Detran de São Paulo, quando começou então a questão do laudo, apareciam aquelas pessoas com cegueira mesmo, né? Com bengalinha e tal, ia lá com acompanhante, para pleitear o laudo, mas não era lá que ia conseguir. Então tem que conseguir isso através de outro serviço. Tá? Na questão da ostomia, e também da ostomia, das fístulas, né? Também são situações clínicas, né? Que o indivíduo ele tem condição de dirigir um carro convencional. Muitos casos que a gente pegou de fístula, tudo mais com restrições em carteira, nós retirávamos essas observações, numa renovação mesmo, porque não tinha... São coisas feitas, né, sob pressão daquelas coisas falsas, daquelas tabelas falsas, né, que o médico, quando começou em São Paulo, ele começou a trabalhar sem treinamento e com pressão da autoescola, com pressão do próprio serviço Detran, que tinha que fazer, não podia deixar a pessoa sem ser assistida, né? Então, não sobre nós, porque nós saímos do serviço, aí começaram alguns médicos novos, assim, estavam recém-formados, começando a fazer, não eram especialistas, e começaram então a ceder à pressão, então saiu muita carteira com esse tipo, e foi exemplo para o Brasil inteiro, né? Aí a tabelinha pegou, né? E aí espalhou o Brasil inteiro. Mas, de fato, pela patologia em si, o fato de ter fístula não significa incapacidade para utilizar o braço. Tá? Essa é a realidade. E é por isso que a medicina do tráfego
a Abramet, né, mais uma vez, contribui com a acessibilidade e a mobilidade de pessoas que têm deficiências, né? Então, mais um orgulho de ser médico do tráfego, propiciar mobilidade para pessoas com deficiência física, né? Mas para fazer isso, tem que saber uma série de informações que tem que ser especialista, né? Então, como habilitar? Tem que saber as resoluções, a legislação, os protocolos, as NBRs, né? E não basta isso, né? Tem que ter um treinamento, uma formação, né? E com quem sabe, né? E com quem sabe, né? Tirou o direito, então ela brigou. E por ser um carro apropriado, com mais caro, né? Ela ganha algumas isenções fiscais, né? Então, o que é mobilidade reduzida? Então, a mobilidade reduzida é aquele impedimento que o indivíduo tem de acessar, quer dizer, acessar aí, as condições normais que todo mundo tem, né? Então ele tem condição, dificuldade para se locomover, por exemplo. Dentro do metrô, ele vai ter algum obstáculo, ele pode ter problemas na vida dele, que ele vai precisar, às vezes, de terceiros ou de equipamentos, né? Para se adequar à situação nova, né? Isso é um indivíduo que tem uma mobilidade reduzida. E na NBR trata do CMR, né? A mobilidade para a dirigibilidade, né? Então, o manuseio, né? Dos acessórios que é obrigado, e uma pessoa com deficiência auditiva não tem a mobilidade, então a mobilidade reduzida para a direção é deficiência motora, não é isso? Deficiência motora, para deficiência motora. E esses casos aqui, isso é mobilidade reduzida, doutor? Não, aí é aumentado. É milagre, é milagre. Então, todo médico do tráfico deve conhecer o procedimento para habilitar a pessoa com deficiência. Né? Pode sair da Bahia e ir para São Paulo, se não pode. Então, hoje é o dia de a gente tirar todas essas dúvidas. Tá? Eu tenho certeza que essa diretriz assim, vai dar uma nova luz, um novo olhar para a gente atender esses pacientes com insuficiência renal. A palavra está com vocês aí, meus grandes amigos. Então, a prevalência da doença renal crônica é muito grande. Estima-se que mais de 10 a 12% da população brasileira possui algum grau de comprometimento da doença renal crônica. Está relacionada à hipertensão arterial, ao diabetes. E a Abramet, mais uma vez, pela sua sensibilidade, disponibiliza isso ao alcance de não somente nós, médicos especialistas. Diretrizes médicas é um patrimônio. Hoje nós estamos com 18 diretrizes médicas e essa integra esse seleto grupo com o meu irmão, Dr. Arius, e com o nosso mestre, Dr. Flávio Emiraduro. Então é isso, a gente precisa entender os nossos objetivos, a gente não tem nenhum conflito de interesse e a principal coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte: como que esse condutor vai dirigir no dia da hemodiálise? Então, a hemodiálise é um procedimento que está relacionado a um excesso de peso, aumento da pressão arterial, a alteração do estado clínico, portanto, não é aconselhável a realização da condução veicular nos dias da hemodiálise. O grande problema dos pacientes que têm esse grau de insuficiência renal é o controle volêmico. A maioria não urina mais. Então, além da ingesta de líquidos, todos os alimentos com líquido, esse líquido é excessivo, vai alterar a pressão, as funções respiratórias, colocando em risco o desempenho a partir desse comprometimento, principalmente cardiovascular. E temos à disposição de todos no site da Abramet essa solicitação do relatório médico. O relatório é um instrumento adicional, não obrigatório, mas que nos deixa mais tranquilos, para que a gente possa fazer pelo menos 9 perguntas ao nefrologista assistente em relação a esse tratamento. O que a gente quer saber? Assiduidade, quantas vezes ele faz, há quanto tempo ele começou, a existência de intercorrências, como é o processo de filtração no dia a dia
desse usuário. Então, um relatório simples, que a gente não precisa fazer nada, sempre preenche o nome, encaminha para o usuário, assim como a gente faz para o neurologista, quando chega um paciente portador de epilepsia, para que a gente tenha acesso à história clínica, uso de medicamentos, a modalidade, se ele faz hemodiálise ou diálise peritoneal, o acesso vascular, se é fístula, se é catéter. É importante sabermos o peso seco, uma vez que para a gente estabelecer a volemia desse usuário. O GPID é aquele ganho de peso. O paciente de 70 quilos não pode ganhar mais do que 4,5% de peso. Número 7, a UF total, ou seja, se o meu peso é 70, eu estou com 74, eu tenho que ter uma UF total de 4 quilos. Diálise a gente entra devendo e tem que sair zerado. A existência de intercorrências e a aderência ao tratamento. Então esses são os 9 principais pontos que a gente não precisa decorar, que estão todos nesse relatório, mas que vão facilitar e nortear todas as nossas decisões como médico especialista em relação à definição da capacidade de dirigir ou não. Então, doutor Melo, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer e parabenizar o senhor em público pela brilhante condução, pela exímia condução que o senhor teve, logicamente amparado pelo doutor Montal, doutor Flávio, doutor Ricardo, por todo o arcabouço que hoje todos puderam ter a oportunidade de presenciar aqui, mas eu tenho certeza que a sua intuição, a sua força de vontade e a sua capacidade. Você hoje é um sujeito respeitado nacionalmente pela entrega que o senhor faz à especialidade. Então, eu queria uma salva de palmas para o presidente que você tem aqui. E hoje estamos aqui falando de especialidade, porque na gestão dele a especialidade foi vitoriosa e exitosa lá em Brasília. Então, por motivos óbvios, além da afinidade emocional que nos liga, o elo afetivo que nos liga, eu, meu irmão e o Alisson, eu sou urologista, o Alisson é nefrologista, e resolvemos trilhar esse caminho de construir essa diretriz do portador de doença renal crônica dialítica, principalmente com o intuito de desmistificar. A gente precisa entender para tirar o mito. Portador de doença renal crônica dialítica, pode ou não pode? Como é que isso vai ser? É um paciente que esteticamente às vezes incomoda essa tortuosidade da fístula. Então a gente precisava passar uma peneira nisso. Tratamento renal dialítico. Mais a título de curiosidade e de informação, porque hoje eu coordeno um serviço de transplante lá em Belo Horizonte, do Hospital Evangélico de Minas Gerais. Nós estamos com 3.500 pacientes inscritos. Precisava trazer para vocês aqui, esse era o meu intuito, como é que anda esse perfil do paciente pós-tratamento renal dialítico. Então vejam bem, em Minas Gerais nós temos hoje mais ou menos 3.000 pacientes ativos em lista de transplante. Aqui na Bahia cerca de 1.200. E no Brasil todo, 28.000 candidatos a rins estão inscritos. Aqui é o Registro Brasileiro de Transplante agora, ele é feito 3 vezes por ano, essa data é de 2022. Então, quer dizer, esse paciente esse candidato que está nos procurando, fazendo o seu tratamento renal dialítico ou peritoneal ou hemodialítico, mas que é um candidato ao transplante, como é que nós vamos pegar esse paciente esse candidato que foi avaliado na vigência de uma terapia renal substitutiva e o transplantado? Como é que é o nosso comportamento diante de um paciente transplantado? Então vejam bem, o número de transplantes só vai declinando. Infelizmente os dados, a projeção agora para 2022, eles não atingirão o período pré-pandêmico. Desde 2012 vem um número crescente, estabilizou na ordem de 6.000 transplantes e na pandemia, obviamente, e agora nessa retomada pós-pandemia a gente vai demorar algum tempo para podermos retomar o número de transplantes que tinha. Então, quer dizer, é uma balança que não se equilibra. Então, essa é a mensagem que eu queria. Da mesma maneira que o Alisson deixou uma mensagem muito clara, o paciente com início de hemodiálise a menos de 3 meses é considerado inapto temporário. O paciente pós-transplante, estável e bem clinicamente, não demanda nenhuma outra avaliação que não a do especialista. Por isso estamos aqui hoje, para nos tornarmos cada dia melhores no que nós fazemos, porque nós temos uma responsabilidade muito grande depois desse evento político que aconteceu com a gente. O nosso exame tem que melhorar. Nós temos que passar a fazer exames que vão impactar positivamente a vida do cidadão e da comunidade.
Isso é obrigação da Abramet, mas a gente precisa também ter esse acolhimento no coração de cada um, para a gente poder levantar, sair de casa e poder fazer com capacitação diferença na vida das pessoas. E isso foi o que nós vimos aqui. Essa foto que foi tirada na parte da manhã tocou meu coração, porque é o caminho que a Abramet vai seguir. A Abramet, hoje, ela conta com pilares da ciência, pilares que nos trouxeram, né? É uma frase muito marcante para mim. Cheguei até aqui porque me apoiei no ombro de gigantes. E através do Dr. Flávio, eu agradeço a todos os gigantes, Dr. Montal, Dr. Ricardo, que nos trouxeram até aqui. Porque a Abramet, Dr. Disseu, hoje é aniversário do Dr. Fábio Raci, que aqui não está, quero, né, desejar um parabéns, um feliz aniversário para ele. Mas essa foto me tocou profundamente aqui hoje, que é essa nova caminhada da Abramet. A Abramet precisa sair além fronteiras, a gente precisa de fazer o nosso papel político, mas baseado em ciência. Quando a Abramet é chamada nos 4 cantos do Brasil para fazer e falar a sua história de vida, não tem assunto político que domine, que ultrapasse a nossa vocação científica. Galinha que não cacareja não é dona do ovo. É isso que a Abramet tem feito, mas feito com segurança, uma transição, um planejamento técnico científico, e essa foto me marcou muito por isso, porque eu tenho certeza da sua capacitação, do tamanho que a expectativa dos pilares da Abramet tem de repassar desse bastião da ciência, para que a gente possa, se Deus quiser, trilhar melhores anos daqui para frente. E o que nos motivou, a mim e ao Alisson, a trazer isso aqui, é uma foto que eu vou contar para vocês. Meu pai é renal crônico dialítico, mudou do interior de João Pinheiro, da nossa casa, da vida toda, para Belo Horizonte há 4 anos. Essa aqui é a minha pequena Laura, que já mandou vários beijinhos para o Dr. Flávio em algumas lives. E dizer que a gente está aqui por uma motivação filosófica, motivação pessoal, porque o que a gente percebe no nosso consultório é o que a gente tem em casa. É um paciente que é um pai, que é caminhoneiro, o Dr. Montal sabe dessa história, que contesta a todo momento a incapacidade que ele tem para dirigir, nos motiva, nos questiona, e é por isso que a gente resolveu, né, transformar essa história de vida, não vou dizer triste, mas é uma história, porque cada um tem os espinhos da flor. Né, Dr. Flávio hoje passou, né, uma frase, os espinhos da flor da caminhada, e é o que nos trouxe até aqui. Agradeço a oportunidade, diante desse Belo Horizonte, quero agradecer a minha vinda, a vinda do meu irmão aqui na nossa querida Bahia de Todos Santos, Salvador, convidando vocês para visitar Minas Gerais. Depois de gastar a energia toda aqui em Salvador, vão se refazer, comendo um pão de queijo, ganhando um abraço nas montanhas e passando por Belo Horizonte. Com certeza tem um amparo lá, meu e do Alisson, para o que precisar. Saúde e paz para todos. Muito obrigado. Só agradecer mesmo a todos vocês pela participação. Muito obrigado, doutor Arilson, doutor Alisson, todos que estiveram aqui, e pelas palavras. Fico muito honrado e agradecido. Né? Gratidão é um sentimento que eu levo na minha vida e tenho que saber reconhecer isso. Então, muito obrigado a todos vocês.
aqui com a sensação de dever cumprido, a jornada está sendo brilhante, um grande público, após 3 anos sem um evento presencial da Abramet aqui no estado da Bahia. E aí aproveitar que teve uma grande adesão dos colegas, dos médicos do tráfego, dos especialistas em medicina do tráfego, e já convidar todos para participarem da nossa próxima jornada, que vai acontecer agora em setembro, no estado de São Paulo, onde vai ter também uma prova de título, oportunidade para aquele colega que ainda não é especialista poder obter essa especialização e cada vez mais qualificar o exame de aptidão física e mental realizado pelo especialista. E também já aproveitar a oportunidade e convidar todos para o Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, que vai acontecer em setembro de 2023, no Costão de Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina. Todos convidados, estamos esperando um público assim muito expressivo e uma grande troca de conhecimento, uma oportunidade de encontrar os colegas e de cada vez mais se atualizar para poder exercer a medicina com mais qualidade, levando assim uma melhor qualificação e atendimento para a sociedade brasileira.